Boa tarde, pessoal. Aqui, professor Ângelo. A gente vai fazer a correção do exercício da aula passada e daí entrar no assunto novo, beleza? Então vamos lá. O exercício da semana passada falava de uma pesquisa realizada com 600 jovens. Aí ele fala que tinha uma galera que gostava de comédia, ficção científica, aventura, terror, e as pessoas não citadas ali gostavam de outros gêneros, correto? Até aí tudo bem. Quantos jovens optaram por filmes de ficção científica? Então vamos lá, galera. Ficção científica é 20% da galera, 20% do pessoal. Então vamos marcar aqui. Beleza, 20%. Tem que transformar em número decimal, que foi esse o combinado da aula passada. Então, 20%, 20 sobre 100. Que se eu dividir 20 por 100, dá 0,20 ou ainda 0,2. Tá? Se eu multiplicar por 0,20 ou 0,2, meu resultado será o mesmo, tá bom? Vou lá, vou pegar então a quantia de 600 jovens, e vou multiplicar por 0,2, beleza? Então agora, estou multiplicando aqui, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 2 é 0, 6 vezes 2, 12. Coloquei o 12 aqui. Agora eu vou lá. Multiplicar por esse zero aqui. Então, ó, multipliquei. Fechou. Somando tudo, eu cheguei a 1.200. Porém, lembra que tem a vírgula, né? Ó, uma casinha para vírgula aqui. Então, minha resposta é 120 jovens preferem filmes de ficção científica. Fechou então a correção, tá? Agora, a gente vai entrar na nossa quinta aula de nivelamento, né? O que a gente vai falar hoje? Hoje, né, não tem mais nenhum método novo de porcentagem que a gente vai trabalhar. A gente vai aplicar essa porcentagem agora. Então, a gente vai falar hoje de juros, tá? Então, imagina a situação comigo. Uma pessoa não tem uma casa para morar, ela vai precisar morar na casa de outra pessoa, certo? Ela faz, então, um contrato de aluguel. O que esse contrato de aluguel diz? Diz que você pode, essa pessoa vai ocupar a casa durante um tempo, pode ser 6 meses, um ano, e ela vai pagar um valor mensal pelo fato de estar utilizando a casa. Confere? Isso daí vocês já conhecem, isso daí vocês já sabem normalmente, não é? Então agora pense comigo. Esse valor é o chamado de aluguel. Terminado o contrato, a pessoa devolve a casa. Então, aquele que emprestou a casa, que alugou a casa para essa pessoa que não tinha onde morar, ela pegou a casa dela de volta e ainda um valor referente ao empréstimo. Confere? Quando a gente fala em dinheiro, a ideia é a mesma. Quando você pega um dinheiro emprestado ou alguém empresta de você, a pessoa tem que devolver essa quantia, certo? E ela ainda vai devolver um dinheiro a mais. Esse dinheiro a mais, pessoal, a gente chama de juros, né? Os juros é o nome que a gente dá para o aluguel do dinheiro. Então, se eu pegar R$1.000 emprestado e eu vou combinar um aluguel com essa pessoa para devolver o dinheiro. Se de repente o aluguel for R$100 por mês e eu devolver em 5 meses, eu vou devolver os R$1.000 iniciais que eu peguei e R$100 de cada mês que eu fiquei com o dinheiro, que vai ser meu aluguel, tá? Então, eu devolveria 100, 200, 300, 400, 500. Então, 1.000 mais 500, 1.500, certo? Esse conceito de aluguel do dinheiro é o que explica a ideia de juros, tudo bem? Então, lembre-se, falou em juros, pense, poxa, é como se fosse um aluguel do dinheiro. Então, você pode tanto pagar quanto receber juros. A gente paga juros quando a gente toma um empréstimo. Peguei um dinheiro no banco, ou de repente comprei o celular na loja, só que eu não vou pagar de uma vez, eu vou pagar ao longo do mês. Então, eu estou pagando um aluguel dessa quantia, tá? Que eu tomei
empréstimo ali na loja, na hora de comprar. Se eu deixar o meu dinheiro, por exemplo, na poupança, todo mês vai aparecer um pouquinho de dinheiro lá, que é os juros que o banco está me pagando por eu deixar eles usarem meu dinheiro. Então, os juros é algo que existe no nosso cotidiano. Toda hora aparece o conceito de juros. Tanto eu recebendo, no caso da poupança, por exemplo, ou eu pagando, no caso de eu comprar um celular a prazo, ou pegar realmente um empréstimo, tá bom? Esse valor, esses juros, ele existe a partir de uma taxa que é acertada antes de eu pegar o dinheiro, ou antes do banco usar meu dinheiro ali na poupança, tá? Que é uma porcentagem do valor emprestado. Então, falei em juros, lembre-se, os juros é tipo um aluguel, e essa taxa é uma porcentagem que define de quanto vai ser o meu aluguel. Existem dois tipos de juros. A gente vai estudar o primeiro deles, que é o juros simples, que é um juros assim, não é praticado muito. É só para dar a ideia do conceito de juros. O juros simples, ele só existe, bem dizer, quando você pega dinheiro emprestado com a avó. Porque o banco trabalha com outro conceito, que a gente vai ver daqui a pouco nas próximas aulas, tá? Que é o juro composto, beleza? Mas olha só, vou explicar através de um exemplo. A gente tem aqui um exemplo bem simples, que diz assim, que uma pessoa emprestou R$1.000 com uma taxa de 2% AM. Pessoal, esse AM significa ao mês. Se fosse AB, seria ao bimestre. Se fosse AA, seria ao ano. E assim por diante, tá bom? Então você tem 2% de juros, essa é a taxa referente ao empréstimo de R$1.000, tá? Esse empréstimo deverá ser pago ao final do 5º mês. Então é assim, não tem a possibilidade, a gente aqui nesse exercício, a pessoa não vai pagar antes, nem vai pagar depois, ela vai pagar exatamente no 5º mês. Então olha só, qual será a taxa? Bom, a taxa está no texto, sempre vai estar no texto, ou no enunciado, como o caso aqui. Então é de 2% ao mês, tá? Qual será o juro mensal? Então, a gente tem que pegar esse 2% e multiplicar por 1.000, tá bom? Então, olha só, vem aqui no cantinho, eu vou fazer 1.000 vezes 2%. Pessoal, lembra da aula passada? 2% é a mesma coisa que 2 sobre 100. Se eu dividir 2 por 100, eu tenho esse número aqui, certo? Posso fazer também por regra de 3 ou por proporcionalidade, tanto faz. Aí eu vou multiplicar aqui. Multipliquei, olha só. Agora, ó, são duas casas para colocar vírgula. Então, 2% de R$1.000 é 20. O aluguel desse dinheiro, né, os juros é de R$20 por mês. Aí a gente vai aqui na letra C, que diz assim, qual será o valor total do empréstimo? Galera, a gente vai fazer o seguinte. Nesse primeiro momento, eu vou marcar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o 5º mês. Tudo bem? Então, no primeiro mês é R$20 de aluguel, no segundo 20, no terceiro 20, no quarto 20 e no quinto 20. Somando tudo, né? Porque vai ser pago tudo de uma vez, 20 mais 20, 40, mais 20, 60, 80, 100. Esse 100 aqui, ó, é o total de juros. Então, quando eu for devolver esse dinheiro, essa pessoa que emprestou, ela vai devolver os R$1.000, que é o empréstimo, mais os 100, que é os juros. Então, ela vai devolver R$1.100. Pessoal, quando a gente soma juros com o capital, né, com o dinheiro emprestado, a gente fala que é o montante. Tá? Então, o meu montante é de R$1.100. O dinheiro emprestado mais os juros. Tá bom?
Então, olha, agora eu vou deixar um exercício bem basicão e vocês resolvam para a próxima aula. Beleza? Tchau e até mais.